Ora viva, muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa FTV Debate. Para este dia nós trazemos temas, como é habitual, para serem discutidos nesta mesma mesa de debate. Vamos então sugerir 3 temas que vão então merecer a nossa atenção, mas de forma especial também a sua, pois é convidado a participar através das nossas plataformas digitais. Falamos concretamente do Facebook, como também da nossa página do YouTube. Para o dia de hoje, primeiro vamos falar sobre os 3 imóveis do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, que estão citados numa execução judicial. Caro internauta, este é o primeiro tema a ser discutido e vamos então logo a seguir fazer uma contextualização breve só para percebermos o que é que exatamente está a acontecer, porque é que há 3 imóveis citados do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, conhecido também como o xerife, que se recorda que daqui a mais um pouco cessa o seu mandato naquela que é a instituição de Moçambique. Que começa então a discussão, primeiro em relação aos 3 imóveis do governador do Banco de Moçambique que são citados numa execução judicial. Caríssimo Mulungo, esta penhora só é anulada caso então haja vícios formais, mas também se o devedor pagar. Isso significa que há possibilidade, sim, do governador do Banco de Moçambique estar então em alguma dívida e o Banco de Moçambique é regulador do sistema financeiro, deve ser exemplo de compliance. Como é que olha para, então, esta execução? 3 imóveis do governador do Banco de Moçambique que são citados. Para além deles, há outros mais de outras entidades. Muito boa noite. Boa noite a si, o deputado Muxanga, saudação especial que se estende a quem nos acompanha neste exato momento. Bem, tenho um ponto prévio que é exatamente a questão que foi verificada no centro do país, concretamente em Manica, onde Macossa, exatamente, onde numa primeira fase supostamente tivemos a informação de que circulavam homens armados e a articulação da informação era no sentido de que se calhar haviam lá sinais esta é a primeira questão, no sentido de que é preciso que haja um trabalho profundo por parte das forças de defesa e segurança numa primeira fase, de modo a que as informações nunca antecipem o posicionamento das forças de defesa e segurança sobre o ponto situacional do local. Ou seja, deviam as forças de defesa e segurança ter antecipado essa questão do alarme falso a nível daquela localidade, de modo a garantir com que as pessoas não dormissem, de facto, em situações em que se sentissem inseguras, ou seja, um alarme de terrorismo depois daquilo que o país diariamente tem enfrentado em Cabo Delgado, num outro ponto do país. Isto soa mais ou menos a uma situação em que, de facto, a sensação que fica é que o nosso Estado está sendo cada vez mais tomado ou que está sendo vulnerável. Então é preciso que haja essas antecipações de modo a garantir de facto com que as pessoas tenham tranquilidade. E a outra questão sobre o mesmo ponto é que posteriormente confirmou-se que eram de facto militares mas sem farda. Essa é uma outra questão que deve ser de facto debatida. É que não podemos ter militares sem fardas, se calhar em algumas situações muito excepcionais, mas que devem ser de domínio público, porque o próprio comando, neste caso o quartel-general, deve emitir algum tipo de comunicado, de modo a que as pessoas saibam, de facto, estes homens, porque é que não contêm a farda da República de Moçambique, mas estão em posse de instrumentos que de facto garantem a segurança do Estado. Neste caso estamos a falar de armas de fogo ou mesmo armas de assalto AK-47. Então é preciso desanuviar essa questão porque não há nenhuma explicação até o momento e não vejo de facto espaço para que de uma forma
muito aprofundada e bem articulada se justifique esta ação, porque, de facto, estes homens extrapolaram aquilo que é o seu dever no espaço ao, de facto, confrontar a própria polícia ao ponto de tentar vasculhar a viatura da polícia. Ou seja, a polícia de lei é que tem esta capacidade e não o próprio militar, principalmente em zonas onde não há confronto com o inimigo externo. Então, é preciso que haja clareza nessa questão, porque o Estado não pode, de facto, ser substituído por uma decisão, se calhar, de um indivíduo desconhecido. Muito bem. Exato. Então, indo direto à sua questão, é que é preciso percebermos, em algum momento, que essa questão dos imóveis, ou dos 3 imóveis, supostamente do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, ela, per si, não constitui um crime. Ou seja, podemos estar aqui perante, hipoteticamente, perante uma situação em que ele é, de facto, um devedor solidário. Tecnicamente, um devedor solidário é aquela pessoa que vai fazer um apadrinhamento a um grupo de pessoas ou a determinadas pessoas que vão adquirir os imóveis. E havendo essa aquisição, os imóveis, numa primeira fase, por uma questão de garantia dentro do processo, do cumprimento deste processo, ficam em seu nome. Então, podemos estar, de facto, perante este tipo de situação. O mesmo que temos verificado nos bancos comerciais, elas fazem este tipo de processo. Alguém faz uma aquisição do imóvel, o imóvel fica durante muito tempo em nome daquela instituição e quando há uma equitação total da própria dívida, de facto, há este espaço para poder, de facto, haver uma alteração de nome. Podemos estar numa situação de género, mas também podemos estar numa situação em que o próprio governador terá, de facto, adquirido esses três imóveis e no processo não conseguiu, de facto, ter a situação dominada, sob o ponto de vista legal, e que de facto agora vão sofrer no meio deste processo. Ou seja, não é um processo que envolve diretamente a figura do Rogério Zandamela, envolve 2 entidades, mas dentro daquela entidade ele tinha adquirido esses 3 imóveis. E, de facto, isto, na forma como colocava muito bem a questão, isso toca, de facto, a própria imagem do Rogério Zandamela. Ou seja, como uma entidade alta, a nível do Banco Central, a própria imagem do Banco Central e do seu governador sempre garantem uma boa funcionalidade do setor financeiro do país, porque as instituições e as pessoas confiam cada vez mais na entidade reguladora. Agora, quando estamos perante esse tipo de situação, por mais que isso não vá até a margem do crime e tenha responsabilidades judiciais, isto belisca a própria imagem do Rogério Zandamela, porque há uma perda cada vez mais da legitimidade da sua própria imagem. Então é preciso que venha esclarecer-se em público, sendo um governador de um banco central. Todos nós, de facto, temos nossos interesses no Banco Central, então é preciso que ele venha em público, explique-se sobre esta questão, de modo a que nós percebamos que há uma vontade por parte do próprio governador de garantir com que a transparência reine naquilo que é, de facto, a sua governação. E a outra hipótese que pode existir, tendo em conta os locais onde fui vendo esta informação, vi em pouquíssimos jornais, em algum momento pode estar na margem daquilo que nós consideramos como perseguição política. Mas não queria muito entrar nesta hipótese, mas é preciso levantar que pode também estar a ser vítima de uma perseguição. Daí que nesta percepção do fim do mandato dele, as pessoas vão levantando algumas coisas de modo a manchar a própria imagem do Rogério Zandamela. Em meu entender, não havia muita necessidade, de facto, de trazer essas questões todas para manchar a imagem do Rogério Zandamela. O seu processo no banco, a não ida, de facto, à Assembleia da República, a forma como justificou o distanciamento para com a política, isto tudo, para mim, já era uma base suficiente para, de facto, olhar-se para o Rogério Zandamela e dizer que
pode ter sido eficaz tecnicamente em alguns aspectos, mas, sob o ponto de vista de preservação da imagem da própria instituição e também daquilo que é informação acessível, porque quando um presidente da República diz a ele, olha, eu cuido da parte política, você cuida da parte técnica, isso é uma forma do presidente da República transmitir a ele de que, olha, tens toda a minha garantia para poder trabalhar, mas isto também é de facto uma partilha de uma informação que não devia sair à asta pública, porque não soou de bom tom, de facto, para todos nós como moçambicanos, ouvir aquele tipo de informação de um governador do Banco Central. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Longo, por nos ajudar na contextualização. Deputado Muchanga, muito boa noite. Temos este primeiro tema a ser discutido e falando mesmo sobre imagem. O governador do Banco de Moçambique ter 3 imóveis em execução judicial, isto é compatível com o Código de Conduta que é defendido não apenas ao nível do próprio banco, mas também e as leis das instituições de crédito que o banco fiscaliza. Será isto compatível? Mas uma última pergunta, deputado Muchanga, que medidas é que o Banco de Moçambique deverá tomar para evitar ou simplesmente afastar dúvidas em relação a este assunto? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite ao Dr. Mulungu, boa noite aos internautas, ao povo moçambicano e todos aqueles que nos escutam e assistem à nossa região e a todo o povo em geral. A minha primeira questão é agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e apresentar sentimentos de pesar à família do antigo primeiro-ministro pela partida da mamã e rogar a Deus para que acolha a alma dela, se é que merece. E também recordar que ontem Sibasiba completou mais um ano, 25 anos depois do seu assassinato, e nada está-se a vislumbrar. Estamos a criar situação de crianças que crescem com fadiga. O filho de Sibasiba, que nasceu naquele dia, agora tem 25 anos. É capaz de fazer aquilo que fizeram ao pai dele a qualquer uma das pessoas. Então, não fica bom, não fica bonito que o Estado moçambicano tenha se deixado levar e não tenha esclarecido esta situação. E espero, sinceramente, que possamos olhar bem para os passos que estamos a marcar e pedir que aquele que puder, no sábado, passe do cemitério, deixar uma coroa de flores para o Sibasiba, porque merece. Eu tenho 2 questões prévias. A primeira questão prévia é esta. Esta questão prévia onde estamos a ver coisas que nunca vi e nunca ouvi, muito difíceis de concordar com elas. Por exemplo, aqui a questão de auditoria aos contratos 047 CP, Instituto de Segurança Social, UGEA, 2022 e 120 CP, Instituto Nacional de Segurança Social, 2023. Está-me ser difícil acreditar que o auditor interno tenha levado 3 anos para auditar as contas. Não auditou as contas de 2022, não auditou as contas de 2023, não auditou as contas de 2024. Só veio auditar as contas em 2025, para dizer quando auditou as 3 contas. Um auditor interno. Alguma coisa aqui andou mal. E porque ele é filho de um comandante-geral da polícia, tem de nos explicar isto bem. Já chega de máfias. E chega de simulacros, as tais marteladas de que se fala. A segunda questão está ligada também a ele mesmo. Aliás, esta confusão, porque até chegaram a associar casas que foram feitas em 2013 e 2014, começaram a ser habitadas no Xai-Xai, no Renato do Ciuta, como
como o diretor-geral do Instituto de Segurança Social. Se Ceuta tivesse começado a ser diretor-geral do Instituto de Segurança Social em 2013 ou 2014, estaremos agora com 9 anos. O Ceuta não tem 9 anos como diretor-geral do Instituto de Segurança Social. O que se sabe é que agora é para o 6º ano. Portanto, há aqui uma situação que eu acho que precisa de ser muito bem estudada e ser muito bem respondida. É absurdo que o auditor interno tenha ficado 2022 não denunciar isto, 2023 não denunciar isto, 2024 não denunciar isto. No governo do presidente Filipe Jacinto Nyusi. Numa pessoa que é ministra, que até habitava muito em casa deles. Eu tenho um amigo em casa do Kala, o ministro, que estudou comigo. Eu costumava ir à casa dele, até de vez em quando ele dizia: você não entra na minha casa. Porque eu cumprimentava o vizinho do lado, o vizinho do outro lado e o vizinho da frente. Se eu não entrava em casa dele, onde ele ligou-me a criticar-me por causa disso. E sei que a antiga ministra do Trabalho sempre ia lá à casa do general Carlos, sempre conversei alguma coisa. Parece que há alguma familiaridade até entre eles, que não sei qual é, se é um casou com o outro, ou são padrinhos e afigados, mas alguma coisa existe. Agora, a ser verdade isto aqui, este auditor interno tem de ser preso e sua equipa. Na cadeia não pode ficar apenas Ceuta e ficaram os outros. Este tem que ser. Faltou o seu dever. Não alertou as instituições relevantes do Estado. Não alertou a própria Inspeção Geral do Estado. O que imperou que ele não comunicasse que as contas de 2022, 2023 e 2024 não foram ditadas em tempo útil? Até a conta de 2023 pode-se perceber. Mas até parece que a conta também de 2025 só veio ser auditada agora este ano. É por causa disso que logo que ele carregou as tais pastas de dinheiro foi entregar, houve ação. Mas a outra coisa importante é que a partir das contas bancárias das pessoas nós podemos saber e descobrir de onde é que este dinheiro saiu, o que é que aconteceu. Porque também em algum momento há este tipo de situações, que acho que é uma coisa muito feia para pessoas tipo jovens. A segunda questão é do meu partido. O meu partido está a evoluir muito. Estive ainda hoje numa das televisões. E o meu amigo Domingos Gundani já aceita que o partido é atípico. Está a ser atípico. Já aceita que o povo aceita que a liderança deve mudar. Mas a forma como nós estamos nos a comportar não ajuda, só ajuda a dividir. Ora, meus irmãos, o que nós estamos a fazer é pressão. Então, cabe a quem é pressionado dar mão à palmatória. Há pessoas que nos dizem que nós temos que perguntar ao povo por que não gosta do general Ossufo. O povo não gosta do general Ossufo por causa das suas características. O povo gostou do general Ossufo em 2019. Alguma coisa viu que não está a correr bem. Então, ele faltou ao compromisso que tinha com o povo de liderar a oposição como tal. Acho que deixou-se dormir com as mordomias de segundo mais votado. Isso criou inércia. E isso está a criar uma situação de agora não estar bem. Então, esse não é o problema do povo. O povo diz, para nós voltarmos para não, tirem, façam tudo para o Ossufo sair. E o presidente do Ossufo sabe o que deve fazer. Pode pôr o lugar à disposição, não escrever doença, não escrever nada, só dizer que acho que já deu o meu percurso. Até já que se diz que ele está doente, pode pedir atestado ao médico que assiste para dizer que já não estou em condições de continuar. Porque nós estamos parados, 2025, só fizemos um Conselho Nacional.
por causa do presidente que não convocou. Este ano ainda não fizemos o Conselho Nacional. Essa é uma violação flagrante dos estatutos do partido. Chamar intervenção rápida para atacar membros da ARNAM em sede da ARNAM é violação flagrante dos estatutos do partido. A sede da ARNAM é a casa de todos nós, independente do tamanho de problemas que nós tenhamos. Ninguém é mais dono da casa do que a própria família. Portanto, eu gostaria de dizer que estamos agora a ir a um Conselho Nacional que não tem orçamento. Ninguém sabe quanto é que vai custar o orçamento do Conselho Nacional da ARNAM, mas nós, como deputados, devemos contribuir 10 mil meticais. Membros da Assembleia Provincial, Matola, cidade de Maputo, 1000 meticais. Assembleia Provincial. Membros das Assembleias Municipais, alguns mais pequeninos, 500 meticais. Desmobilizados, 500 meticais. Os membros simples e simpatizantes, aqueles que vendem na rua, vendem alface, 100 meticais. Já imaginou quantos membros de ARNAM tem do Rovuma Maputo? E o nosso receio agora é que esse dinheiro já está nas contas de algumas pessoas. E se esta má disposição do presidente, que fez com que não se realizasse o Conselho Nacional em março de 2025, um Conselho Nacional que já tinha convocado para a cidade de Vilanculos, como é que ficamos? Porque nós já temos aqui uma situação do dinheiro do segundo mais votado, 71 milhões vezes 5 anos em qualquer coisa. Não sabemos o que é que fez. O nosso dinheiro de cotas, não sabemos o que é que fez. As contribuições da comunidade internacional, não sabemos o que é que fez. O dinheiro das assembleias provinciais, membros dos órgãos eleitorais, não sabemos o que é que fez. Portanto, não se pode meter dinheiro em bolso furado, porque esse dinheiro não vai chegar ao destino. A forma como o nosso partido está a ser gerido ao nível mais alto é igual ao bolso furado. Portanto, por isso que alguns colegas foram pedir à Procuradoria que peça a ele para apresentar o justificativo conforme a lei dos partidos germânicos. Ele não só viola o estatuto, como viola também a lei dos partidos políticos. Por isso é preciso pararmos com essa brincadeira e começarmos a assumir as coisas como elas são. Muito bem. Indo concretamente à sua questão, não vou ser muito diferente do Dr. Mulungu, mas também porque há muita mentira neste país. Pode ser normal amanhã aparecer que o Zandamela de que se falava não é o governador do banco. Estamos a pedir desculpa. E eu já vi isso. O jornal Canal, por exemplo, da semana passada, foi buscar a imagem de uma pessoa que não tem nada a ver com bancos, é ambientalista, está na beira, e colocou lá como a pessoa avisada. Mas também há a possibilidade disto ter acontecido. Eu acho que ele é pessoa, tem necessidades, é preciso perceber que ele tem família aqui e ficou muito tempo fora do país, pode ter adquirido as casas para apoiar parte dos seus familiares ou para fazer algum negócio. Hoje em dia, o negócio de alugar casas está a dar, é por causa disso que encontramos locais de luxo com casas a serem partidas para se fazerem condomínios para alugar ou para vender. Por causa disso que temos agora na Friedrich Engels, um local onde não pensávamos que pudesse fazer o que estás a fazer, até que põe em causa o meio ambiente, desde que se autorizou aquelas construções no jardim dos namorados, está tudo aquilo a desaparecer. Estamos a ver a Marginal também, um local que estava preservado, que não se devia mexer, já tem hoje habitações. Estamos a ver a zona onde está a sede do Banco de Moçambique hoje, a zona onde está a JET, aquelas construções todas estão depois do campo de Machaquene. Então, desportiva aí, eram coisas que no passado eram proibidas, né? Nas barragens não pudesse, mas porque agora o negócio está a dar, as coisas mudaram. Pelo que compreendo muito bem o que o Dr. Mulungu estava a dizer, eu acho que temos que deixar um pouco as águas amainarem-se para verificarmos o que é que efetivamente aconteceu com o Sr. Zandamela. Agora, que ele está a sofrer pressão, é verdade.
Se há quem teve conhecimento disto, antes que ele desapareça, regressa ao Fundo Monetário Internacional, pode estar a andar a brincar com esses papéis. Esse senhor há de ir sem pagar. Angatimela, mamãe, Sane, Raquel, Mariami. Por isso tem que me educar com. Quer dizer, esta é uma maneira que se calhar os donos das casas encontraram para dizer ao próprio Banco de Moçambique que esse homem não é tão perfeito como se diz. Quem sabe, se calhar até o dinheiro tirou do mesmo banco que ele tirou aos donos e foi entregar à Associação dos Aposentados do Banco. Então, há muita coisa aqui, e há muito melaço aqui e descobrir efetivamente o que é nutritivo, o que não é, o que pode intoxicar, o que não pode intoxicar, é muito difícil. A verdade é que ele, ao se pronunciar nos moldes em que se pronunciou, efetivamente ele criou problemas, sobretudo quando diz que ele agiu para salvar o banco porque não havia lei. E depois as pessoas trouxeram a lei está aqui. O senhor é que não soube consultar a lei. Isso só pode depender que não há respeito à opinião dos juristas do banco, porque eu acredito que quando a Assembleia da República elaborou aquela lei, os gestores do Banco de Moçambique foram convidados. O seu departamento jurídico deve ter participado na elaboração daquela lei. Então, não poderia faltar alguém para lhe chamar a atenção que há uma lei que regula essas matérias. Mas também há a possibilidade dele ter entendido, bom, como eu tenho esse direito, o presidente disse que leis são questões políticas, porque aprovadas pela Assembleia, não preciso de ir falar disso. Estou livre de fazer e desfazer, pode ter feito. Mas se calhar o que o presidente não se precisava de dizer a ele é que medidas tipo aquelas que ele tomou, por exemplo, de limitar o levantamento de divisas, quando a justificação não é clara, para não voltarmos a cair naquela questão das dívidas ocultas, pode ter falado nesse sentido. Medidas tipo aquelas de expulsar a sociedade de notícias que estava a viver à custa do dinheiro do banco, sem fazer nada para a sua sobrevivência, Jornal Domingo e Desafio, podem ser tomadas, porque também não é papel do banco andar a patrocinar jornais. Então, penso que o presidente Nilson estava a falar nesse sentido, e não no sentido em que ele compreendeu que podia faltar respeito, abusar e desabusar todo o pessoal da República de Moçambique, porque ele estava protegido pelo Presidente da República. Muito bem, muito obrigado, deputado Muxanga, por também nos ter ajudado na contextualização e compreensão desta questão sobre a execução dos 3 imóveis, execução judicial dos 3 imóveis de Rogério Zandamela, que então poderá ir a leilão, mas enquanto se aguarda por decisões judiciais, nós apenas trazemos os comentários. E vamos agora para o segundo tema, que nos leva a falar sobre os professores que questionam o dinheiro de lanches escolares a meio a atraso salarial, mas também o não pagamento complementar das horas extras. Caríssimo Lungo, sem muitas contextualizações sobre este tema, porque já é sobejamente conhecido não apenas pelos analistas cá na mesa, mas também por quem nos vê neste momento. O que é mais importante, o que é prioridade, ou deveria ser prioridade para o Estado moçambicano? É lanche nas escolas ou então salário e horas extras pagas aos professores? Bem, eu creio que as duas coisas são uma prioridade neste momento, porque estamos a verificar, em parte, muitas crianças que de facto não conseguem frequentar as escolas por conta da fome. Agora, quando as escolas começam a incentivar as crianças, porque isto é um incentivo, de facto o ambiente torna-se convidativo e temos a garantia de que todas as crianças terão os mesmos direitos, do ponto de vista de ter acesso às próprias escolas. E, em parte, os professores também precisam dos salários para poder se movimentar no seu dia a dia, pagar as suas contas, têm famílias e tudo mais. Então, eu creio que é uma prioridade para ambas partes. Só que não concordo com a questão dos professores olharem para a questão do lanche e usarem como um questionamento ou o que é prioridade neste momento, se é de facto os seus salários ou o próprio lanche. Ou seja, é igual a um casal que discute e no meio da discussão, por uma questão pontual, uma das partes
traz um cenário antigo para poder aqui fazer uma comparação. Eu creio que por aí não vamos encontrar consenso, vamos de facto aprofundar os problemas. Então eu olho essa questão nesta dimensão, mas é preciso também compreender um aspecto. O aspecto que me refiro é que o governo da República de Moçambique fez de facto uma ginástica de modo a que encontrasse determinados patrocinadores para garantir aqui essa questão do lanche escolar. E tendo garantido essa questão do lanche escolar, é de facto uma questão que, no meu ponto de vista, devia traduzir-se em um orgulho para todos nós, porque de facto víamos crianças que, além de percorrer cerca de 10, 15 quilómetros diariamente para poder ir estudar, de facto chegavam lá e não tinham energias suficientes para se concentrar naquilo que os professores tentavam traduzir, porque de facto não tinham nada no seu estômago. Então, esta ginástica que o governo fez, eu creio que veio de facto colmatar a essa questão. Então, cabe em algum momento a própria sensibilidade do professor. Não estou a dizer que deve afastar-se da sua luta pelo seu salário, porque é uma luta muito justa e deve de facto continuar, mas devia haver aqui uma compreensão de que, olha, nós já temos uma parte de facto sanada, que é ter as crianças nas escolas por conta desta questão da alimentação. Então vamos continuar a lutar de modo a que o governo consiga garantir aquilo que são os salários, as horas extras e tudo mais, porque senão vamos chegar a um ponto ou a um nível em que vamos compreender que de facto há aqui uma tendência em sabotar, se calhar, este processo educativo a nível nacional. Alguns críticos do setor da educação já entendem que o que nós produzimos como produto final já traduz-se em uma espécie de sabotagem. Então, se nós já temos de facto essa percepção, por um lado, de alguns críticos, de que o produto final traduz-se em uma espécie de sabotagem, com este tipo de atitude vamos aprofundar e vamos alimentar mais o lado crítico, de modo a que ele tenha mais consistência nas suas abordagens para, de facto, chegar a estas conclusões. Então, é preciso, em algum momento, trazer aqui elementos que fundamentem mais este processo educacional. É sempre muito bonito ver um jovem a atingir aquilo que são os seus sonhos e no seu processo, ou aliás, naquilo que é o seu testemunho, falar do processo educacional, que foi graças a este processo educacional que de facto ele conseguiu alcançar estes sonhos. Nós estamos aqui a ignorar todos aqueles que conseguem alcançar os seus sonhos fora da matriz escolar, porque há jovens empenhados que fazem da agricultura o seu processo de crescimento até conseguirem ter grandes empresas, outros que estão na carpintaria, na construção civil e tudo mais. Todos eles são importantes para uma nação, de modo a que, de facto, conheçamos o desenvolvimento. Então, há esta questão de os professores serem mais sensíveis com essa questão. É uma política pública que o governo adotou, sim, é de facto uma política pública, é alimentada através de valores, sim. Pode-se questionar se esses valores são uma prioridade para alimentar as crianças e não para pagar os professores. É legítimo, mas é preciso que de facto haja sempre uma compreensão do lado mais fraco. Ou seja, quando digo uma compreensão do lado mais fraco, é que nós crescemos a saber que nas nossas casas, primeiro, devem-se alimentar as crianças, depois as mulheres, e nós, os homens, somos os últimos no processo, porque há aqueles que, do ponto de vista de energia, são mais fracos, então estes precisam ser os primeiros. Ou seja, as crianças sempre devem ser as primeiras em tudo que é vantajoso. Somente na guerra é que as crianças não podem ser levadas para frente, porque elas são indefesas, são fracas e nós precisamos proteger a elas. Daí que nós é que damos o peito à bala na guerra para poder proteger essas crianças. Então eu exorto, de facto, a classe toda dos professores a olhar para este elemento do lanche, não como um elemento que vem gastar divisas ou drenar divisas, mas que vem ajudar as crianças a se erguer numa sociedade
a realizar os seus sonhos e a se posicionar como bons indivíduos para o nosso amanhã. Muito bem, caríssimo Longo, tenho uma pergunta já para encerrar a sua intervenção. Quem fiscaliza o dinheiro que vai, o dinheiro do lanche que vai para as escolas, isso para garantir que não fique no meio do caminho, tal como acontece com o dinheiro das horas extras, mas também a falha de comunicação? Bem, eu duvido muito que em algum momento o dinheiro das horas extras falhe no seu percurso e tudo mais, porque isto está ao cargo de um sistema bem instalado na CETCIF e esta tem a responsabilidade de o fazer devidamente. Agora, para essa questão do lanche, é muito pertinente essa questão, porque poderemos estar aqui a incorrer uma situação de pensarmos que os lanches estão a chegar nas escolas enquanto não estão a chegar como se pretende, ou seja, chegam a conta-gotas e, em algum momento, até alguns professores, alguns funcionários no setor administrativo da própria escola é que se beneficiam destas questões dos lanches e não as próprias crianças. Essas são questões muito importantes, conhecendo a nossa cultura internamente, de poder, de facto, não dar primazia a quem deve ser dado e não ser disciplinados o suficiente de modo a respeitar aquilo que vem sempre de cima. Isto verificamos a quase todos os níveis. Se nós formos aos hospitais, alguns têm alimentação para dar aos doentes, mas não chega aos doentes. Quem come é o pessoal do próprio hospital. Não que, de facto, seja em todos os hospitais, mas em alguns hospitais isto acontece. Nos presídios também verificamos a mesma situação. Em algum momento, o pessoal lá é que se beneficia em detrimento daqueles que, de facto, estão a ser reeducados nos próprios presídios. Então, esta é uma questão importante, conhecendo aquilo que é a natureza de vários processos no nosso país. Então é preciso que haja uma atenção, que haja uma sensibilidade para questões de facto que estão sendo drenadas para as crianças. A título de exemplo, nós vimos nos donativos das cheias foram desviados por pessoas que de facto são da elite, do ponto de vista administrativo. Então é preciso que sempre tenhamos esta atenção. Quando alguém da elite ou quando algumas pessoas da elite desviam donativos para pessoas que de facto perderam tudo, isto é sinal de uma doença profunda de questões morais dentro de um Estado. Então é preciso que nós reflitamos em torno desses pontos, em torno desta moralidade, da própria ética, de modo a evitar com que, de facto, aqueles que são os beneficiados ou os beneficiários, de facto, não fiquem aqui como sendo mendigos dentro do processo, porque alguns ficam até a parecer que estão a mendigar aquilo que é o seu direito e aquilo que lhes foi canalizado com o esforço, muitas das vezes, de uma nação inteira, porque os moçambicanos, em boa parte, ou a bom rigor, são convidados a contribuir e sempre contribuem para que, de facto, estas coisas sejam canalizadas a estas pessoas. E quando não são, de facto, verificamos que há um problema muito profundo de moralidade, mas também da ética e também de falta de amor ao próximo. Muito bem, muitíssimo obrigado por esse longo passo para si, deputado Muxanga. Deputado, eu insisto nesta questão da prioridade, se é o lanche ou então o salário atrasado e as horas extras, porque é justamente a questão que os professores colocam. O que é a prioridade? É o lanche escolar ou então o salário que deve chegar para os seus bolsos, como também um pagamento completo das horas extras? Mas ainda uma última pergunta. A ministra garante que 2022 e 2023 já foram pagos, mas os professores dizem que não receberam. Quem é que está a mentir e para onde é que foi parar o dinheiro? Muito obrigado. Bom, eu vou começar por uma questão. Para aqueles que nasceram no meu tempo, recordam de uma música de Gabar Mabote, que dizia Nzitiva yakutala maticha yakudyondzisa swihlangi xikolweni mino mabusa emapawa ya swivanani maticha le xikolweni mino va vona mavabyi va bavo va ku swi yoga va vona mavabyi. Havia uma parte onde ele dizia que as crianças voltam com boca cheia de manteiga. Cheia de manteigas e pensavam que tinham comido boa coisa na escola. E essa manteiga depois criava diarreia para a criança. Porque eles só chegavam lá uma colher de manteiga por cada criança. E a manteiga em excesso
sem pão ou sem alguma coisa não faz bem. Para dizer o seguinte, eu acho que este dinheiro do lanche escolar devia ir ao hospital para alimentar os doentes. Porque é uma situação muito complicada que anda no país. Já imaginou quem vem de Inhambane, Funhalor, é transferido para o Hospital Central do Maputo, tem de vir o seu familiar ficar para cozinhar para ele aqui. Quem vem de onde? Quem vem de Zumbo, o Hospital Central dele é Beira. Tem de ir com o familiar e ir ficar na Beira. Quem vem mais ou menos de Mavago, em Niassa, o Hospital Central dele é Nampula. Então, quer dizer, isto é terrível. Então, um país que não tem comida para seus doentes internados, acho que não fica bem ter lanche para crianças. Primeiro tinha que dar prioridade aos doentes, em vez de dar lanche escolar. E nós ficávamos a arranjar. Mas há outra situação aqui, diretamente ligada ao que estás a perguntar. Eu estudei desde 1973 até 78. Em 73 fiz a primeira pré, depois em 74 fui fazer outra pré, em 75 fiz a primeira, 76 a segunda, 77 fiz a terceira, em 78 fiz a minha quarta classe. Primeira pré, porque eu ficava em casa dos meus avós, em Xanguentau. E o meu professor Salvador Bonito Manjani, espero que esteja a ver este programa, eu saí de lá, não porque não gostava dele, porque ele me bateu. Bateu a mim, bateu muito o filho dele, Alfredo, que é militar agora. É um tenente-coronel ou coronel das Forças Armadas. Levamos muito apurada, por causa de uma coisinha que nem tinha muita razão. Jogamos futebol no terreno da escola no sábado. E eles bateu-nos com palmatória. Eu não podia ficar lá para levar apurada, então regressei para a casa do meu pai. Naquele tempo, naquela escola onde eu estudei, em Mxanguentawa, naquela escola onde eu estudei, em Matumatawalo, na escola onde eu ia fazer provas, em Mangonde, na escola onde eu ia fazer provas, em Xilatanyane ou Mavume, todas as escolas tinham cajueiros. Havia um pomar de cajueiros que nós apanhávamos castanha e levávamos para a missão do senhor padre. A exceção da escola de Mangonde, essa não se apanhava castanha. Castanha ficava lá porque era a escola oficial. E nós, graças a essas experiências, lá nas nossas casas, apanhávamos castanha para pagar a matrícula, porque casava. Matrícula é dezembro, novembro. Quando nós formos a Colela no dia de Majacás, voltávamos enquanto o caju está a começar. Então nós tínhamos todo dezembro para apanhar castanha para comprar cadernos, para pagar a matrícula e comprar coisas bonitas. Não era forçoso que nós fôssemos à escola com uniforme. Ninguém era expulso da escola porque não tem uniforme. Ninguém era expulso da escola porque não tem livro. Porque eu podia partilhar o livro com meu colega. Agora, o problema deste governo foi tentar criar uma ala que não existe. Como é que se fez este ala que não existe? Dá cadernos, não se exige a matrícula. Mas, entretanto, exige o uniforme. O uniforme é mais caro que cadernos. O uniforme é mais caro que dinheiro de matrícula e dinheiro de caderno. Para além deste dinheiro, exige o pagamento de guardas, a construção de muro e a construção de sanitários pelos encarregados de educação. Então aqui a fatura é muito mais cara, é muito mais elevada. No nível primário e secundário, sai mais caro do que pagar a matrícula e comprar livros escolares. Cada encarregado de educação comprar livros para os seus educandos. E isto aqui era muito importante, porque haviam estudantes, os pais eram possantes. Então esses estudantes ajudavam os mais fraquinhos. E esses fraquinhos, aqueles que eram um bocadinho adultos, aos sábados e domingos, iam a machamba de algumas pessoas, ajudar a colimar para receber em troca dinheiro para comprar sapatilhas. Por isso,
Enquanto alguns iam de sapatilhas da Facobol, nós nos contentávamos com sapatilhas da UFA. Sabe-se que as sapatilhas da UFA eram as mais baratas, chamavam-se Mpanha-UFA, mas estávamos satisfeitos com aquilo, pelo menos íamos à escola de igual maneira com os outros. Portanto, eu acho que o governo aqui tem de repensar no sistema do ensino, porque o que está a acontecer aqui é que cada ministro pega uma coisa, faz essa, pensa que está a fazer coisas. Nós somos obrigados a pagar guardas. Eu fiquei envergonhado com aquela situação que se deu no Estado Provincial de Gaza. Hospital trancado, porque os guardas de uma empresa privada acham que não foram pagos e têm direito de trancar o hospital. Para os próprios médicos, enfermeiros e utentes. Hoje, a Universidade Pedagógica não passam 72 horas, estava trancada aqui no Maputo. Se a Universidade Pedagógica é trancada aqui no Maputo, porque a unidade principal é aquela, como é que está a situação em Tete, a situação nos outros sítios? Então, há qualquer coisa aqui que anda mal, que penso que devemos tentar saber tratar. Agora, a ministra da Educação, minha querida amiga, está a falhar muito. Está a falhar muito, é muita coisa. Também começou a ser populista. Nem parece que o pai dela foi inspetor-geral do Estado, que trabalhou muito bem, o senhor Isaac Tovel. Então, é uma vergonha nós termos filhos de pessoas sem referência a fazerem coisas vergonhosas. Da mesma maneira que aquelas duas meninas que roubaram lá no Xaixá, a chefe do gabinete da antiga governadora e a administrador do distrito, nos envergonham porque também foram filhos da administradora. Aquela, a Dorinha, é filha do Madzombolo. Madzombolo foi administrador de escola qual? Aquela outra é filha do Bobo Sano. Bobo Sano foi administrador no Chibuto. Até notabilizou-se no combate a Candonga. Fez coisas muito interessantes. Afinal, porque estava a fazer aquilo, não criou condições para educar a filha. A filha não sabe respeitar o que é do Estado. Então, é muito complicado o que está acontecendo no nosso país. Aquelas são pessoas que não roubaram porque têm falta, porque cresceram bem. Estão a roubar porque têm vício de roubar mesmo. Macamba, banha, viva. Então, isto é complicadíssimo. Portanto, eu penso que os professores precisam de receber o que é lhes devido, mas se há quem quer doar, primeiro doe para os doentes. Se sobrar, vamos dar o lanche escolar. A mesma coisa acontece com o medicamento. Eu não sei por que nós não aprendemos. Aqui na região, quando alguém vai ao hospital, declara o seu vencimento. É assim na Suazilândia, África do Sul e Zimbábue. Penso que Malawi também. Em função da declaração do seu vencimento, a aspirina que custa 5 meticais para ti, para mim pode custar 50. Ou mesmo 500 meticais. Que é para quê? Que é para podermos subsidiar aquele que não tem nada. Nós não podemos passar a vida a andar a pedir medicamento em tudo o que é canto. Nós temos que ter mínimas condições de dizer, sim senhora, Muxanga é isto, pagou isto, você não tem nada. Então, vai receber uma parte disso. A mesma situação que se dá com dadores de sangue. Os dadores de sangue na República de Moçambique não recebem nada, mas não faltam dadores lá. Estão lá dadores, repositores, estão dadores voluntários como eu e muitas tantas outras pessoas. Então, eu penso que se o governo sabe fazer um bom lobby, uma boa diplomacia, vai arranjar dinheiro para medicamento, vai arranjar dinheiro para comida para os doentes internados e pagar as horas extras, sobretudo na saúde e educação. Eu não costumo inverter os termos. O professor, quando falta na escola, dá aulas de recuperação. Pode ser num sábado ou num feriado. O médico, quando falha, é morte. Nunca apanhei um médico a ressuscitar quem está na casa mortuária. Nunca apanhei um médico no cemitério a ressuscitar quem já está no covar. Portanto, é preciso estar muito atento ao pessoal de saúde. É preciso estar muito atento ao professor. É preciso estar muito atento às forças de defesa e segurança. É preciso estar muito atentos à magistratura.
É verdade que o dinheiro nunca chega. Fiquei envergonhado ao tomar conhecimento de que um juiz que eu confiava muito, o juiz do Tribunal de Recurso de Nampula, Dr. Jussa, está envolvido em situações que acho que depois vão nos complicar. Podem haver nos envergonhar pela forma como ele interpretou a lei. E há pessoas que pensam que ele faz isto porque quer satisfazer o conterrâneo dele que está na Zambésia, que já estragou o processo. Então, não podemos ter pessoas à frente das nossas instituições com este tipo de defeitos. Precisamos de ter, efetivamente, professores que sabem pensar bem. As crianças precisam de comer, o professor precisa de ser pago. Tudo que ele deve. E outra questão, diretores de escola, digam a verdade sobre horas extras. Eu já vi situações, quando estudante na UP, de pessoas que eram bolseiros aqui no Maputo, mas que estavam na folga de horas extras em Gaza. Pessoas que não estavam em Moçambique, estavam fora do país, a receberem dinheiro de horas extras. Curso noturno. Como é que você sai daqui, vai dar aulas em Gaza à noite e depois... É complicado. Então, um dos grandes problemas que faz com que as coisas não estejam a correr ao contento dentro do setor de saúde é que há muita falsidade. Apesar de ter-se criado secretarias, diretores pedagógicos, um sistema mínimo de controle, vai ver que o próprio chefe da secretaria também quer estar lá. Professor de Educação Física tem aulas na quinta-feira no curso noturno. Alguma escola deu aulas de curso noturno aqui de Educação Física. Então, são estas outras situações. Eu sei que estas situações também existem nos hospitais. Os diretores nacionais que abandonaram as enfermarias porque querem ficar ao lado do ministro, também há uns que simulam que fazem algum trabalho, quando não estão a fazer. Porque se você for a ver a folha de salário da Universidade Eduardo Mondlane, você fica envergonhado. Há pessoas que não estão no Maputo, vivem em Nampula, vivem em Cabo Delgado, vivem nessa, mas estão na folha salarial da Universidade Eduardo Mondlane. O que é isso? Se você não está aqui, não pode receber aqui. Sim. Tem de se contentar a receber onde você está. Exatamente. Então, Muito bem. precisa a ministra de organizar primeiro o setor, como quem diz, lave as mãos, lave a cara, limpe os dentes, penteie o cabelo, depois venha falar conosco, para dizermos que és uma aluna asseada, dirigente asseada. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Passamos então continuamente a falar sobre dinheiro. Agora conversamos sobre os gastos da Bolsa de Valores, a BVM de Moçambique, em propagandas. É uma questão de contextualização. Esta mesma BVM teve lucro de 35,5 milhões de meticais somente no ano de 2025. É importante afirmar também que a empresa vive de subsídio do Estado. Só em 2023 teve 89,4 milhões de meticais e não consegue gerar receita para se sustentar. Pelo menos esta é a percepção de alguns analistas e hoje temos vozes que também nos vão ajudar a compreender como é que os gastos da Bolsa de Valores de Moçambique está então envolto a propagandas. Das 100 maiores empresas, somente 4 é que estão cotadas. Caríssimo Lungo, com lucro a cair a 86% e prejuízo operacional de 57,9 milhões. Faz sentido a BVM gastar outros milhões em propagandas em vez de reduzir os seus custos? Bem, há uma doença em Moçambique que é, de facto, a doença da estaticidade. Se nós formos a visitar as páginas amarelas e mesmo as próprias estatísticas da Bolsa de Valores de Moçambique, vamos descobrir que as 100 maiores empresas permanecem por anos. Ou seja, não há uma alteração, não há uma empresa que vai crescendo, não temos uma dinâmica sob o ponto de vista empresarial. Isto por quê? Porque ao longo do tempo, em vez de produzirmos empresários, temos uma tendência em produzir endinheirados. Então, isto compromete, de facto, a funcionalidade e o desenvolvimento do próprio setor. E a Bolsa de Valores não ia escapar desta tendência. Por quê? Porque não é, de facto, uma bolsa que funcione
num ambiente onde, de facto, há clareza. É preciso que haja clareza, do ponto de vista daquilo que são os investimentos, a compra de ações, a sua gestão e tudo mais, para que, no final do dia, o próprio levantamento de dados seja puro e genuíno. Agora, o que nós vamos verificando é, de facto, uma queda de cerca de 86%. Eu creio que quando chegamos a este nível, deve-se, de facto, assumir que esta instituição não tem capacidade de dar continuidade àquilo que é o seu ideal e, de facto, criar-se aqui mecanismos de reestruturação. Pode ser a própria instituição, na sua vastidão em termos de funcionalidade, mas é preciso sempre verificar as pessoas que estão inseridas nela, porque alguns sequestram as instituições e usam-nas para, de facto, benefício individual. E isto compromete, de facto, a boa funcionalidade. E outra questão que nós temos é a questão de não termos seriedade do ponto de vista de gestão da coisa pública, porque quando há seriedade, há disciplina, nós incorremos sempre para tramitar todos aqueles que são os envolvidos para que todos eles, de facto, tenham um direito igual e sempre se partilhe informação e que estejam sempre cientes daquilo que está a acontecer dentro da própria instituição. Levanta-se este suposto uso em publicidade de valores avultados, pode ser que sim, pode ser que não, mas no sim e no não também é preciso sempre verificarmos aquilo que está a acontecer internamente na Bolsa de Valores. É algo abismal, ou seja, 86% não há de facto uma capacidade técnica para poder justificar que há um otimismo dentro deste número. Este número por si já justifica que, de facto, alguma coisa não anda muito bem. Então, é de caráter urgente que haja uma intervenção naquela instituição de modo a recuperar a sua boa imagem. Ou seja, o setor financeiro no Estado moçambicano, gerência de títulos e tudo mais, olhamos para o Banco de Moçambique, temos o nome do governador envolvido em algumas coisas que não são abonatórias à sua própria imagem e também comprometem a imagem da entidade reguladora. Hoje temos a Bolsa de Valores, então significa que há alguma coisa que não tem corrido bem nestes setores. Então é preciso que haja uma intervenção imediata para evitar males maiores. Há alguma coisa que não tem corrido bem, deputado Muxanga, daqui a mais um pouco eu vou mesmo consigo. Só preciso fazer uma pergunta ao caríssimo Lungo, antes mesmo que esta pergunta me fuja. Das 100 maiores empresas, somente 4 é que estão cotadas. Pode-se dizer que esta propaganda está a funcionar? Evidentemente que não, porque nós temos em Moçambique a tendência de não sabermos medir os resultados das nossas propagandas, ou seja, o máximo é colocar nas televisões, em várias plataformas, as próprias publicidades a correr, mas os próprios incomes destas publicidades, muitas das vezes não temos a capacidade, porque é preciso medir o pulsar. Se nós formos a verificar o setor da cervejaria Moçambique, sem querer aqui fazer publicidades, a 2M, a Énica e outros, estes aqui, de facto, quando chega o inverno, que percebem que as pessoas têm menos tendência a consumir aquilo que são os seus produtos, têm tido mais agressividade naquilo que é, de facto, a sua propaganda, porque eles têm medidores dos incomes oriundos ou resultantes destas propagandas. E no final de ano, idem e tudo mais. Então, este é que é o maior problema que nós temos tido nas nossas instituições. Corre-se muito para fazer a publicidade, mas é preciso perceber qual é o objetivo final de uma publicidade, o que é que ela traz como ganho. Se eu vou gastar 30 milhões de meticais ou 10 milhões de meticais, eu espero ganhar que nível ou que dimensão de valor. É preciso que haja sempre essas previsões de modo a que, de facto, não caiamos na velha história, que é, de facto, criar meios para fazer-se publicidade e esta publicidade é ganha por alguém
que de facto é da nossa simpatia e que vai dividir o valor sempre conosco. Então, sempre caímos nesta repetição, sempre caímos na desonestidade e é isto que de facto vai corroendo aquilo que é a capacidade de desenvolvimento de algumas instituições do nosso país. Então, eu creio que havendo, ou se gastou-se de facto esses 30 milhões com publicidade, o resultado de facto é basicamente zero, porque estão aí os dados de 2025 que não mentem, ilustram matematicamente o que se passa dentro daquela instituição. Muitíssimo obrigado, Dr. Muxenga. É ético a BVM receber 89,4 milhões do Estado para salários e ao mesmo tempo usar dinheiro público para campanhas de marketing? Como é que olha para isto? É errado, não se pode tolerar, lamentavelmente, o tipo de gestores que nós temos. Aliás, o primeiro PCA da Bolsa de Valores é o atual ministro, é ministro de quê? Da Economia, né? Não, administração estatal. O Salim vai lá? Sim. Não é do administração Planeamento estatal. e Desenvolvimento. É desenvolvimento, É sim. desenvolvimento, Sim. É ministro de Desenvolvimento. Que visão estratégica que ele tem se não conseguiu pôr a Bolsa de Valores a funcionar? E ele, antes disso, já havia sido conselheiro do Presidente da República. Em tempos de café, se calhar, ficava como presidente, andou a enganar e institucionalizou-se a Bolsa de Valores para depois vermos o tipo de vergonha que estamos a ver. Olha, esta coisa de publicidade eu tenho muito medo dela. Porque veja uma coisa que está a acontecer no país. A MCL, recorda da MCL? Sim. Patrocinava tudo aqui. Famba Show, Basket Show, sei lá o que. Onde é que estamos hoje? Trabalhadores sem remunerações, destruíram os Correios. Correio é uma atividade social, Correio é uma atividade empresarial com cariz social e econômica, um determinado tipo de produtos, mas desde que tiraram o selo nos Correios, as coisas não estão a correr ao contente. A lei do mecenato caiu em desuso por quê? Porque há muita gente que até fazia contratos com jogadores de dinheiro que não recebiam. Você apanhava um jogador a receber 17 mil meticais quando o homenzinho já leva mais ou menos 7 mil meticais para casa. Houve momentos que tivemos problemas na Federação Moçambicana de Futebol. Pelo menos aquele alemão, no último dia que saiu daqui de Moçambique, o Jerry, qualquer coisa, viajou comigo para a África do Sul. Disse por que estava a abandonar Moçambique. Estava cansado de a hidroelétrica de Caurabaça desembolsar dinheiro para ele dividir com pessoas na Federação Moçambicana de Futebol. Está a ver até onde é que nós chegamos. Qual é o nome que nós temos lá na Alemanha? Porque aquele tem que justificar porque que saiu daqui da República de Moçambique. Então, são práticas nocivas ao desenvolvimento econômico, são práticas que não ajudam a dinamizar a própria economia nacional. Nós temos agora esta questão de CTA. Os antigos gestores da CTA foram criar empresas paralelas. Isso admite-se num país. Patrocinam aquilo, patrocinam aquilo. Até agora, a Guetta Chapo já tem uma fundação. Ora, nós tivemos Marcelina Chissano aqui. Foram 17, se não 19 anos de governação, não fundou nenhuma fundação. Tivemos a Daluja aqui. Foram 10 anos, 5 dos quais bem feitos, mas nunca tivemos uma fundação. Estamos a ter agora Tivemos a Isaura. A Isaurinha, do Filipinho, que também está a sair. Até com um nome bonito, Zaurinha Filipinho. Fundação Zaurinha Filipinho, ou Filipinho Zaurinha. Esta não tem 2 anos, já tem fundação. E você vai ver o que é que vai acontecer lá. O presidente já está capturado por esses grupos. Aquilo que o presidente não aceita, os grupos hão de ir patrocinar a esposa dele.
onde ir patrocinar os filhos dele, para facilmente os filhos dele entrarem na criminalidade, nomeadamente confusão de minas, confusão de drogas, imposição aos PCAs das empresas públicas para alugarem serviços deles ou terem que gastar neles. Aquela imposição que anda no Ministério do Interior. Todo polícia é descontado de 3 mil meticais de refeição. Por que não entrega 100 meticais ao polícia? Para partilhar. Porque a polícia pode comer 50 meticais e partilha 50 com a esposa. O dinheiro é descontado, fica lá. As pessoas trabalham 24 dias, né, por semana, 5 vezes, até são 20 ou 22 dias. Entretanto, estão a ser pagos refeições de 30 dias. Eu conheço aquela máfia. Quando eu era relator na Assembleia da República, uma vez cheguei a ir reclamar na UGE. Aluga-se carro com tanque cheio. E todos os dias o carro tem dinheiro de tanque cheio. Quando as pessoas estão a visitar a cidade de Maputo, precisam de um tanque cheio de combustível. Um tanque cheio de combustível, no tipo de carros que a Assembleia aluga. Você sai daqui, vai para Zitundo, volta de Zitundo para Maputo, vai até Magude e volta para Maputo. E você não faz isso em um dia. Quando vai a Maracoene é tanque cheio. Quando vai a Boane é tanque cheio. Quando vai a Matola é tanque cheio. Quando sai da sede da Assembleia, vai para ali, onde trabalha o secretário de Estado, é tanque cheio. Quando vai visitar o município, visitar ali onde está, é tanque cheio. Há grupos organizados dentro das instituições para chularem esse dinheiro. Porque depois entraram em contradições com os donos das viaturas, porque não transferiram aquela parte. Os donos das viaturas nos falaram, tiraram-nos as melhores viaturas, deram-nos viaturas que não valiam nada, que não conseguiam chegar onde deviam chegar. E comprometemos os trabalhos do Estado. É quando soubemos disso. Eu recordo de uma história que se deu de um presidente de uma comissão e seu relator, que alugaram carros no Maputo para irem fazer trabalho em Cabo Delgado e Nampula. Como se Nampula e Cabo Delgado não tivessem transporte. E no fim, tiveram um acidente em Nampula, quando estavam a sair para ir a Tete. Resultado, chegaram a Tete e tinha menos uma viatura. Porque eles ainda estavam a apanhar o avião para virem a Maputo. Quando o motorista estava a sair dessa operação, ir deixar eles no aeroporto, no regresso para pegar o caminho de Tete, alguém morreu lá. Foi ter com o presidente da Assembleia, tem um acidente, eu disse que eu nem te conheço. Não assumo isso. O assunto é teu. E o cara não tinha seguro. Problemas sérios. É quando a Assembleia tentou se organizar o mínimo. Começou-se a dizer, na região norte, os carros saem da Zambésia. Centro, saem de sei lá que. No sul, os carros podem sair de Maputo. Mas mesmo assim, nas assembleias provinciais e municipais, nós já encontramos pessoas que ganham contrato porque tem alvará, mas não tem viatura. Ele recebe 12 mil meticais por dia e vai dar ao dono da viatura 5 mil meticais. Num jogo que é feito com a UGEA. Por isso, nem esta coisa de UGEA ajuda a resolver os problemas. Eu já fui uma vez a Catuano, a pessoa que veio me servir comida saía de Maputo. Fui a Santa Maria, a pessoa veio me servir comida saía de Maputo. Já imaginou a qualidade dessa comida? Feita de manhã para ser consumida às 16 horas. Aliás, já fui a Murumbala também. As pessoas que fizeram comida vinham de Quilimane. Então, para dizer que nós temos muitos problemas que devem ser resolvidos neste país, porque o dinheiro do Estado é drenado
por causa dessas facilitações e estas coisas todas. Também uma empresa que tem lucros não precisa de ir pedir. Eu estaria muito satisfeito se o Estado privatizasse a Rádio Moçambique, privatizar a TVM, privatizar a Sociedade de Notícias, numa situação igual àquela do BIM, em que o Estado moçambicano não está muito longe das ações dos outros. Pelo menos 45, o Estado ter 45 ou 55%, que é para sabermos destes, dos outros, o que é que efetivamente está-se a fazer. Sabe que os bancos mudaram muito. É verdade que esses portugueses abusam também, porque ficaram com BIM, ficaram com BCI, ficaram com Standard Bank, ficaram com quase tudo. E os gerentes negros têm um tratamento, os gerentes brancos têm outro tipo de tratamento. Mas a matéria de roubos dentro do banco, hoje em dia a coisa reduziu muito. Os funcionários do banco sabem que se você me aldrabar, eu ir ao balcão, fazer confusão contigo, é porque você vai perder automaticamente emprego. É verdade que os homens gostam de se arriscar, porque quem não se arrisca não petisca, mas também quem tanto se arrisca acaba caindo na isca rapidamente. Então, precisamos efetivamente de dizer o que é que nós pretendemos com a nossa Bolsa de Valores, porque não serve nada para a economia moçambicana. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Agradeço também a si, parece-me longo, mas acreditamos nós que com um bocadinho mais de tempo, possivelmente a 5 minutos, há espaço para uma síntese aqui no FTV Debate sobre os temas que nós estivemos então a discutir. Em jeito mesmo de últimas considerações, parece-me longo, falamos sobre os 3 imóveis do governador do Banco de Moçambique que vão para execução judicial, mas também sobre os professores que questionam qual é a prioridade do Estado, se é o lanche escolar ou então o pagamento do salário e então as horas extras. E por último, este caso melhor dizendo, da Bolsa de Valores, que gasta milhões em propaganda. Em jeito de síntese em 2 minutos para nos permitirmos então terminar esta transmissão. Bem, a jeito de síntese mesmo, eu queria apelar a todas as instituições públicas e algumas até privadas em Moçambique e as estatais também, de modo a evitarmos as repetições. Parece-me que estamos sempre a cair nos mesmos erros, ninguém quer aprender, ninguém faz uma visita da memória institucional de modo a verificar na íntegra o que de facto se errou no passado para evitar esses erros e trazer resultados palpáveis para, de facto, garantir uma confiabilidade nas próprias instituições. Cantamos, o próprio deputado Muxanga já trouxe aqui elementos a tentar fundamentar de que, olha, é preciso que as pessoas voltem a confiar nas instituições, mas para confiar nas instituições é preciso também que as pessoas que estão dentro dessas instituições transmitam essa confiabilidade nos seus atos, ou seja, quando alguém chega numa instituição pública, vai tratar algum tipo de documento, encontra que o senhor ou a senhora lá ainda está a passear às 10 com uma chaleira na mão porque pretende matabichar e ignora a fila, isto em algum momento frustra as pessoas. E as pessoas vão coletando de instituição, de documento a documento que vão tratando, isto como uma frustração que no final do dia sempre recordam as pessoas de que, olha, nós não confiamos no vosso trabalho por causa das vossas atitudes. Há dias eu falava com a polícia na rua, quando fui interpelado de coisa. A vossa forma, em algum momento, de interpelar o próprio cidadão compromete a imagem da própria corporação. É preciso saber, porque numa primeira fase, o polícia que me interpelou não trazia nem NIP, ou seja, número de identificação policial, não sabia quem era aquela pessoa, só estava fardado. Então é preciso que haja uma boa forma de interpelar e levantar os elementos que fazem com que ele interpele um cidadão numa via pública. Então, há aqui, de facto, elementos que podemos estudar e chegarmos a uma conclusão de que não podemos repetir. A Bolsa de Valores está com os problemas que está, mas também parece-me que é o mesmo síndrome que verificamos na RM, na TVM e várias outras instituições. Estamos a ver aqui essa questão do próprio governador do Banco de Moçambique com uma imagem manchada no fim da carreira. Podia, ou se calhar tomou algumas atitudes
que podem ter sido tecnicamente corretas, hoje verificamos que Moçambique saiu da lista cinzenta a nível internacional, é graças, em parte, àquilo que foram as suas tomadas de decisões. Aplaudimos isso e agradecemos, mas é preciso que haja, de facto, uma disciplina naquilo que é o seu trabalho. Aos professores e às próprias crianças, nós sempre apelamos que, de facto, haja aqui uma concertação, sob o ponto de vista de entender-se que o momento pode não ser crucial ou o contexto pode não ser correto para dar lanche às crianças, mas algumas verão neste lanche uma oportunidade de poder sentar numa carteira ou no chão, como quisermos, para poder, de facto, absorver a educação. Porque a educação é que molda os homens, é que transforma o nosso amanhã. Muito bem, atenção, obrigado, Dr. Muchanga. Tem também um espaço para últimas considerações. Bom, visto tudo que nós vimos, porque tudo está regulamentado, está legislado na República de Moçambique, eu sinto que nós temos determinações emanadas fora da lei, ordens superiores. Eu gostaria, por exemplo, que na polícia se dissesse lei e ordem, não ordem superior. Esta coisa de superior tem que sair. Quer dizer, basta alguém ser meu chefe, eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Quando ele manda matar, tem que matar. Quando ele quer que eu vá roubar, tem que roubar. Foi vergonhoso aquilo que eu vi com o comandante Tsukano. Um homem que estudou no exterior, doutorado, a sofrer vexame, porque foi mandado ler uma coisa, porque sou polícia, não posso recusar ordens. Quer dizer, um vice-reitor do Instituto Superior da Polícia. Se o próprio vice-reitor é daquela qualidade, imagine o professor que anda lá. Imagine o estudante que anda lá. É terrível o que nós estamos a assistir na República de Moçambique. Não temos referências. Até a gente sente a falta dos dinocacaças aí. Hein? Do próprio velho que fundou a Polícia da República de Moçambique, Osvaldo Tazama. E se você for a ver aquele grupo de polícias, Moçanhanes e companhia, na altura, quando foram se juntar, não tinham nível acadêmico. Mas conseguiram trazer a nossa polícia a uma disciplina de considerar. Hoje que as pessoas são licenciadas, são mestradas, aquela vergonha que vimos no Ilha, hoje de manhã uma das televisões estava a transmitir, uma pessoa que é mestre, que é obrigada a sair da escola secundária onde está a dar aulas, alegadamente porque é suspeito de ser membro de um determinado partido político, para ir dar crianças do primeiro ciclo primário. Quer dizer, o que é que estamos a fazer? Então, eu penso que isto tudo é problema de instruções ou determinações emanadas por quem levanta mais o braço. O camarada primeiro secretário. Estamos a assistir a vergonha de governadores que estão a cair, secretários de Estado que estão a cair, porque são mal falados pelos primeiros secretários do partido. Eu penso que é preciso que fique claro aqui. O governador é governador. A partir da altura que ele é dado à governação, tem de trabalhar como trabalha o treinador da equipe. Ninguém se mete no balneário. Deixa o governador governar. Deixa o secretário de Estado fazer a sua representação. E você, apesar de sentir que é dono do governo, fica como presidente do clube. Vai colher os resultados. Não é andar a interromper, criar cascas de banana para assistirmos coisas vergonhosas. E estas práticas não são de hoje. Eu, com tristeza, recordo-me do Lázaro Mate, em Cabo Delgado. Recordo-me do governador de Niassa. Recordo-me do velho Lázaro em Nhambane. Recordo-me do Djalma Lourenço aqui em Gaza. Que foram vítimas. Até de expediente mandado para a primeira dama. Sabe que as pessoas hoje não sabem dirigir documento? Sua Excelência Presidente da República, com conhecimento do camarada secretário-geral, com conhecimento da primeira-dama. Olha, a primeira-dama não faz parte da administração do Estado. O camarada secretário-geral não faz parte da administração do Estado. Presidente da República, sim. Primeiro-ministro, sim. Governador, sim. Ministro da área, sim. Chefe do posto, sim. Chefe da localidade, sim. Então temos que parar de fazer vergonhas. O país é nosso. Eu não preciso de pensar que, se calhar, vale a pena ficarmos em uma província de Paulo Kagame.
que aparenta ter um país melhor organizado do que o nosso. Nem Mswati aqui na Suazilândia aqui, consegue fazer melhores coisas em matéria de saúde, em matéria de educação, Malawi, tem melhores condições. Portanto, meus irmãos, ou largamos as más práticas e abracemos as boas práticas, ou morremos. Vamos desaparecer como país. Muito bem, muitíssimo obrigado, mas queira Deus que não desaparecemos, mas sim aquele que tem a faca e o queijo na mão possa intervir o mais depressa possível para resolver os problemas que são discutidos nesta mesa do FTV Debate. E nós nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima quarta-feira, à mesma hora, com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa, e desejamos que a sua semana laboral, apesar do frio, continue a ser altamente abençoada e produtiva. Nós vamos, mas como bem dissemos, prometemos voltar, e continue conosco com a restante programação da FTV. Até lá, fique bem.